Estamos de volta com o quadro Você é um Sucesso em Debate. E hoje, com a nossa tradicional bancada, a presença do Emmanuel Júlio, do blog Santarém em Conexão.com, também do pastor Carlos Alberto, diretor da TV Amazônia. Não precisa ser nenhum especialista em clima para saber que algo estranho está acontecendo em Santarém. Chuvas fora de época, né? Chuvas intensas, fortes. E o que vai acontecer nesse inverno? Será que nós vamos ter de novo? Diz uma análise aí do Centro Regional de Previsão em Belém, dão conta de que este ano, devido ao efeito do Laninha, diz eles que o fenômeno Laninha acontece porque um fenômeno oceânico atmosférico que ocorre nas águas do Oceano Pacífico e que aumenta o volume das chuvas na região norte e nordeste, ocasionando chuvas fora de época aqui da nossa região. E aí, será que nós vamos ter realmente um inverno rigoroso? E Paulo, tudo indica que nós deveremos ter um inverno de grandes proporções. A gente aqui da região sabe que tradicionalmente Santarém começa a chover lá pelo dia 15 de novembro. Esse ano começou a chover no dia 1º, lá pelo dia 1º. E já chovendo bastante. E nós não tivemos um verão onde, por exemplo, as praias foram em profusão, como acontece normalmente. Não apareceu os barros, né? Não apareceu. Essa praia tem. Não apareceu. Quer dizer, já foi diferente o verão, que não foi lá. Eu fui no Arabanaí em novembro, e no Arabanaí, quando chega novembro, tá já... Lama, né? Lama. Aquela coisa preta lá. Tinha praia normal. Então, assim, não foi um verão lá em profusão, e tudo leva a crer que o inverno será daqueles que vai castigar Santarém. O que é preocupante, Paulo, é que a gente já conheceu nesses últimos 8 anos 2 invernos que preocuparam as autoridades, né? Porque a gente sabe das deficiências que nós temos aqui no cardiarrimo, embora ele tenha sido feita uma reforma nos últimos 10 anos, mas mesmo assim a gente sabe que a pressão das águas tem aumentado de forma progressiva. E há a preocupação dos comerciantes da Via do Tapajós em relação a essa força, não só das águas, mas também dos barcos. Porque os barcos fazem a atracação no cardiarrimo e a gente não sabe o que pode acontecer. Então a preocupação é justificada em relação ao inverno de 2014. Está todo mundo preocupado com isso. A gente não quer gerar um escândalo, né? Preocupar as pessoas, mas também a gente precisa tratar o assunto com seriedade, né, pastor? Com certeza. E para isso existem os órgãos do governo, né? Principalmente a questão da defesa civil. Né? Eu creio que o papel da defesa civil não é só quando já aconteceu o problema e ela entra em ação. Eu acho que, aliás, todo órgão, até na questão de saúde, né, do indivíduo, o que é importante é a prevenção. E aqui a gente está dando um alerta. Né? Então a gente quer que realmente os órgãos governamentais eles possam tomar as medidas cabíveis para que, mais uma vez, a cidade não sofra, a população, principalmente os comerciantes na frente da cidade, porque, veja bem, a natureza, ela é forte. Né? E tem surpreendido. E o homem tem mexido com a natureza, né, no decorrer do tempo, então por isso que existe esse tipo de fenômeno atípico e que, lamentavelmente, o ser humano sofre a consequência. Agora, outra preocupação, Emmanuel Júlio, não é só com a Avenida Tapajós, porque a periferia da cidade, quando chove demais, né, alaga a casa das pessoas, o pessoal perde o patrimônio, geladeira, fica uma confusão, vira um horror. Aí também, qualquer chuvazinho falta de infraestrutura. Não tem saneamento básico, se passa o asfalto, mas não tem... aqui em Santarém assim, asfalto, né, passa o asfalto, né, o pinche, mas não faz aquela obra que é primordial, que aliás político não gosta de fazer porque não aparece, né, que fica enterrado, né, então eles não gostam de fazer isso. Fazer o esgoto. Exatamente, né, e aí o que? Quando vem a chuva, a enxurrada, quem sofre é a população. O que o governo do estado e a prefeitura tem feito para precaver essas situações? Vocês têm sentido alguma coisa nesse sentido? O que a gente observa é sempre reação, né?
A gente não está observando ações efetivas De prevenção. O que está se vendo é, a Defesa Civil, por exemplo, reagir. É atuar diante do problema uma vez instalado. O que é preocupante. Olha só, tem a área do Mapiri, que todo ano a mesma reclamação. As pautas se sucedem, né? Elas se repetem. A área verde lá no bairro da Prainha, quer dizer, assim... Maicá, tem várias áreas difíceis, complicadas. Vulneráveis, né? Vulneráveis. Assim, é preocupante porque não se conhece uma obra mais efetiva. Que tipo de investimento está sendo feito nessa área, né? Para que Santarém não venha a sofrer. A gente não vê uma movimentação dos governantes no sentido de prever esse possível, receber esse possível inverno rigoroso, né? É muito mais fácil e mais cômodo remediar, né? Porque nas últimas 2 grandes enchentes, vieram aqui agentes do governo federal trazer boa notícia, né? Entre aspas, não, está vindo recurso aí e tal, mas sempre chega atrasado. Depende de cesta básica, na hora uma distribuição de cesta básica. Isso aí já é um jogo de carta marcada, né? Nós tivemos também uma notícia, pastor Carlos Alberto e Emmanuel Júlio, não tão agradável, de que estiveram os políticos nossos aqui da região, estiveram com as entidades de classe, numa reunião com o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão. E nessa reunião, o ministro anunciou que, no máximo, em 3 meses, Santarém receberá uma termoelétrica. E essa termoelétrica vai ser uma que foi utilizada em Rondônia, que está desativada, porque lá já tem resolver o problema com hidroelétricas. E a pergunta é, nós debaixo de tanta energia hidroelétrica passando por aqui, Tucuruí, Curuaúna, e potencial energético, né? A ser desenvolvido, a ser explorado. E nós vamos voltar para a termoelétrica. É um retrocesso? Olha, de volta ao passado, né? Não deixa de ser. Agora, o que eu vejo nisso, Paulo? É representatividade. A gente vai e vem e bate nessa tecla. É a terceira vez que a gente traz esse tema aqui. Então, falta representatividade a nível federal. Nível estadual, federal, porque a gente tem um representante aqui, a nível federal, e não tem demonstrado força. Então, o seu Edson Lobão, ministro das Minas e Energias, que por sinal faz parte do estado da Amazônia Legal, que é o Maranhão, boa vontade, não sei, mas isso é paliativo para nós. Agora, tudo aquilo que a gente vem falando, debatendo aqui, o fortalecimento da região, a região tem uma posição estratégica nacional e internacional agora, não é possível que a gente... Dá para a gente eleger aqui uns 3 deputados federais, né? Tranquilamente. Com a nossa população, né? Tranquilamente. Mas a gente insiste, a população insiste em voltar em paraquedista, aquele cidadão que vem lá do... Não que a gente seja contra outros municípios, mas é cada macaco no seu galho, né? Então está na hora da gente dar o troco à população santarense. Tem que ter representatividade, e a representatividade vem por força política e elegendo pessoas que realmente possam lutar pela região. Isso é muito importante. Assim, eu vejo assim como quando se fala em termoelétrica, ela foge ao discurso do momento, né? No momento que Santarém, conceitualmente, passa a ser tratada de forma referência como estratégica para o desenvolvimento da região norte, por exemplo, a partir da região norte. A referência internacional. Olha só a discrepância. Nesse momento, nós estamos aqui estabelecendo uma termoelétrica, né? Porque olha só, de que maneira nós vamos dizer para o resto do Brasil que nós estamos nos preparando, nós estamos qualificados a crescer. Nós vamos fazer um péssimo discurso. Olha como a gente vai receber o entreposto da Zona Franca de Manaus, com uma termoelétrica. Em desuso lá no estado de Rondônia. Quer dizer, está fora do discurso. E sem falar na questão das hidrelétricas, como o caso de Tucuruí, Isso. Sem falar do Belo Monte e aquela que também está no papel, a questão da hidrelétrica do Tapajós. Isso quer dizer o seguinte também, o que é produzido aqui na região não é para cá, né? É para abastecer os grandes centros. Nós que demos o nosso jeito.
Mas fica aqui o indicativo para você, telespectador, está chegando a nossa hora. Ano que vem, ano de eleição, e nós vamos dar o troco. Entendeu? Nós vamos votar, né, por renovação, colocar novos políticos, vote com consciência. Esse político que você acha que é incompetente, troque, não vote mais, não venda o seu voto, porque ano que vem você vai ser chamado para dar um basta, senão não vai vir só uma termoelétrica, vai vir 2, 3 e a gente vai ficar sofrendo e simplesmente reclamando. Mas vamos ter paciência e vamos votar certo. E um outro assunto aqui para a gente fechar com chave de ouro é sobre a questão das faixas de pedestre. Nós temos já várias faixas de pedestre aqui em Santarém e a pergunta é, de quem é a prioridade? É do carro ou é do pedestre? Olha, faixa de pedestre, com certeza é para o pedestre passar. Então, eu vejo o seguinte, Santarém inchou, a verdade é essa, né? Não temos via, já falamos isso aqui em outro programa anterior, a questão de escoar, né, esses carros para vias, outro tipo de via que se possa ter para que possa fluir esse tráfego de carros, né? Porque, digamos, se você vem do aeroporto, só tem uma via, não tem outra, nem para ir nem para vir. Se você vem para o centro da cidade, aí tem a Tapajós, aí você pega a Mendonça, até que tem alguma coisa, mas quando você sobe do centro, digamos, vai para a banda das universidades, só tem a Sérgio Ren, a Silva Jardim Sérgio Ren. Então, falta opção, falta investimento, falta se fazer mais asfalto, investimento em asfalto Santarém. E a questão não é só pintar a faixa de pedestre, né? Mas existe o quê? Um conjunto aí de ações e principalmente conscientização, educação. Educação no trânsito se passa o quê? Através do órgão competente fazer campanhas educativas, principalmente em escola, nós temos muitas escolas aqui, e fazer, né, um trabalho usando os meios de comunicação, por sinal até o seu programa também, né, para vir o educador de trânsito, para dar informação, panfletos, né, blitz. Então tudo isso é muito importante. Agora, tem que massificar, porque se não for, tem que a educação vem através de uma massificação, através de gesto de repetição. É assim que a gente aprende, né? E aí se cria uma consciência com relação a isso, porque eu não me arrisco a passar uma faixa de pedestre. Não sei se vocês se arriscam. Não, eu também Você se arrisca? Não. Eu primeiro, eu fico ali escondido ali e tal. Quando o cidadão, o condutor para, aí eu vou, entendeu? Olhando para os dois lados, porque é o seguinte, olha só, que a faixa é para o pedestre passar, Agora é o seguinte, mas com segurança, né? Eu vou passar com segurança, porque olha só, sem querer desmerecer ninguém, nós não moramos na Europa. Nós não moramos na Europa. Aqui o sistema é bruto, essa que é a realidade. Então, olha só, o que é que tem que se fazer? Uma grande campanha educativa, que os meios de comunicação, como o pastor falou, participem, que as pessoas saibam, né? Mesmo assim, eu ainda continuo parado, esperando o carro parar, né? Porque tem pessoas, Paulo, que elas entram na faixa e pouco estão se importando da velocidade que tem o carro lá para cá. Uma coisa é certa, tem um acidente que o cara morreu, ele estava com razão, mas morreu. Ele estava com razão, mas ele morreu. Né? Então é o seguinte, eu tenho que ter bom senso. Em primeiro lugar, nessas questões que envolvem contato físico, contato de pessoas, é bom senso. A preferência era minha, sim, mas dá licença, eu vou aqui colocar uma segunda, vou reduzir. Então é uma questão de bom senso. Eu penso que sempre tem que prevalecer o bom senso. Perfeito. Trânsito é educação. Se não tiver educação, não vai. Mano Júlio, pastor Carlos Alberto, muito obrigado pela presença de vocês. Creio que foi de muita utilidade para o nosso público, nosso debate. E mês que vem a gente se encontra de novo. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande participar aqui do programa que levanta temas muito importantes para a população de Santarém. Para mim é uma honra, um prazer participar do seu programa. Para nós aqui, né, principalmente
trazer informação, fazer com que esse programa seja uma ressonância para que quem assista, principalmente órgãos competentes, daquilo que nós colocamos aqui em pauta, em discussão, e para que se tome um posicionamento para o bem-estar coletivo.